Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, Canal 4, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. No programa de hoje, voltaremos a falar sobre radiestesia com o professor Helg Pantzer. Professor Helg, existe uma relação entre os estudos da radiestesia e algumas pesquisas da NASA e das viagens espaciais, correto? Realmente, por incrível que pareça, as duas coisas de alguma forma se tocam. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, o senhor gostaria de nos trazer algumas curiosidades, né? Sobre as viagens espaciais. Que curiosidades são essas? Os astronautas levaram para o espaço, os americanos e os russos também, levaram para o espaço uma esferográfica para fazer as anotações. Acontece que quando chegaram no espaço, pela falta de gravidade e por uma série de outros fenômenos, a tinta se esparramou dentro das primeiras naves, como por exemplo a Gemini, que a gente está vendo aí, e fizeram uma lambança danada dentro da espaçonave. Então, os americanos contrataram com uma empresa privada a feitura de uma esferográfica que não vazasse. E, depois de gastarem $2 milhões, conseguiram, então, efetivamente elaborar uma caneta esferográfica que não vazava. E, se nós olharmos aqui na tela, nós vamos ver uma esferográfica comum e, em seguida, a esferográfica que a NASA desenvolveu para que os astronautas pudessem escrever sem que houvesse nenhum vazamento. Os russos encontraram uma outra maneira de solucionar esse problema. Exatamente. Os russos, vocês podem ver aí uma nave Vostok, foram ao espaço levando um lápis comum depois de passar pelo mesmo problema. Aconteceu aí um outro problema, que eles também não imaginavam que poderia ocorrer. O grafite é uma substância altamente inflamável num ambiente praticamente só de oxigênio, como acontecia nas naves espaciais. Então, havia um grande risco de o grafite do lápis produzir faíscas e se incendiar. E, paralelamente, a madeira que eles usaram era uma madeira muito mole e também começou a se esfarelar. Então, tanto uns como os outros tiveram que achar outras soluções. Só que os russos não gastaram $2 milhões para fazer isso. Eles simplesmente fizeram uma outra mistura que não era grafite puro e que não se podia inflamar. E usaram uma madeira mais resistente e fizeram um lápis que podia ser usado no espaço a um custo muito menor do que os $2 milhões que os americanos haviam gasto. E os americanos, então, a título de gozação, passaram a vender também, como vocês podem ver ali, o lápis soviético, que nada mais era do que um lápis comum, mas dentro de um invólucro com plástico e coisa, e eles faziam, então, uma grande encenação a respeito disso, e a empresa que se colocou a fazer esse tipo de lápis, com esse invólucro, ganhou muito dinheiro. Da mesma forma, também a caneta esferográfica que não vazava no espaço, também passou a ser vendida em todos os Estados Unidos. Uma caneta espacial da NASA. A caneta espacial da NASA. E aí aconteceu que depois os americanos chegaram à conclusão que o lápis que os russos fabricavam, que usavam nas naves e que não era inflamável, era a coisa mais prática e também passaram a usar o lápis. Depois desse espaço de curiosidades, vamos falar da relação, então, entre essas viagens espaciais e a radiestesia. Parece que no início houve uma identificação de formação de uma substância tóxica, formaldeído, nas viagens espaciais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. As naves americanas, tem aí o modelo da Apollo 11 e também dos ônibus espaciais. As naves americanas sempre tiveram um acabamento muito bom.
Elas eram lindíssimas por dentro, muito bem feitas, e se usava muitas substâncias plásticas, acrílicas, vernizes e outras coisas, e os astronautas, quando voltavam, se sentiam muitas vezes muito mal, né? E estavam tontos, tinham dores, uma porção de coisas. E as pesquisas, então, revelaram o que também os radiestesistas já sabiam, que as substâncias tóxicas podem ser absorvidas pelas plantas. Eu queria primeiro dizer onde é que o formaldeído está mais presente. Né? Ele está presente nos isolantes, isolantes térmicos, outros tipos de isolantes, nos compensados que a gente usa para fazer móveis, né? Em alguns tipos de roupas, nos carpetes, né? Havia antigamente aquela cola, a tal da cola de sapateiro, que as crianças drogadas usavam para se drogar e que eram extremamente tóxicas, né? E foram proibidas, inclusive se mudou a composição química, e também em móveis, artigos de papel, limpadores domésticos, diversos limpadores domésticos têm concentrações bastante significativas de formaldeído, e nas naves, né? Porque as naves americanas eram muito bonitas, muito bem feitas, agora tinham esse problema que as naves russas não tinham, né? E então os americanos então começaram a fazer pesquisas, sugerido inclusive por um radiestesista que também era funcionário da NASA, que se fizesse experiências com plantas. E então eles começaram a pesquisar centenas de tipos de plantas e algumas expostas ao formaldeído morriam logo em seguida, outras não absorviam quantidades significativas, então essas gradativamente foram sendo excluídas e se ficou com 4 tipos de plantas que eram capazes de absorver esses venenos, né? Absorver o formaldeído, sim, mas elas sobreviviam perfeitamente, elas conseguiam metabolizar isso dentro do seu próprio caule, dentro do seu próprio organismo, de forma a sobreviverem tranquilamente a uma intoxicação de formaldeído. Então, o formaldeído não era prejudicial a essas plantas? Não era elas metabolizavam essa substância tóxica, né? E conseguiam sobreviver sem maiores problemas. E essas experiências com as plantas foram feitas em terra? Exatamente. Todas as experiências com plantas foram feitas em terra, justamente para se verificar como é que elas poderiam reagir, né? E, então, para absorver o formaldeído, que está muito presente, inclusive nas casas, muitas vezes a gente compra um móvel novo, né, que contém uma dose relativamente alta de formaldeído. Ou então, como eu já disse antes, se pode usar, esse formaldeído pode estar presente inclusive em limpadores, né? Coisas que se usa para fazer produtos limpeza, de limpeza, né? Produtos de limpeza e assim por diante. Então, é importante que se tenha a casa o menos possível intoxicada por substâncias dessa natureza. E, curiosamente, as plantas que melhor resistiram e que melhor efeito tiveram nessas pesquisas realizadas pela NASA foram o filodendro, que é uma planta que se encontra nas lojas que vendem plantas ornamentais, né? A planta do milho, curiosamente, também absorve com muita facilidade essa toxina, substância, né? Tóxica, né? E o crisântemo, que é uma flor, né? Uma flor bonita. E também a babosa, ou aloe vera, que também tem essa capacidade. Aliás, a babosa é uma planta que serve para praticamente tudo, né? Ela é uma planta que tem muitas qualidades curativas e, então, usando uma dessas plantas, se pode reduzir a quantidade de formaldeído presente no ambiente, né? E havia aí um outro discurso, que as substâncias tóxicas que as plantas poderiam absorver
não era recomendável, segundo se dizia, que elas ficassem num ambiente onde dormiam pessoas, porque à noite elas, em vez de produzirem oxigênio, elas jogariam gás carbônico na atmosfera. Mas as pesquisas revelaram que essa quantidade de gás carbônico é tão ínfima que não tem o menor problema. E é recomendável, né, para que a casa se mantenha limpa, o ar mais puro, que se tenha plantas, né? E essas plantas são muito bonitas, né? O filodendro é bonito, o crisântemo é bonito, a babosa é uma planta bonita, interessante, né? Sim. Então não há nenhum problema quanto a isso. Que tipo de consequências para a pessoa a exposição ao formaldeído pode trazer? Que males pode trazer? Bom, o formaldeído, normalmente uma das coisas mais comuns são dores de cabeça, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm a capacidade, inclusive, de cheirar isso, né? As pessoas têm sensibilidades diferentes, né? Também irritação nos olhos, a pessoa está com os olhos vermelhos, pode ser disso, né? E a pessoa procura ajuda em tudo quanto é lugar e não descobre que está se intoxicando no próprio ambiente da sua casa, né? Outra coisa, as vias respiratórias podem ficar inflamadas, irritadas, inchadas, ou coisa desse gênero, né? Produzindo catarro, coisa dessa natureza. E a exposição muito intensa ao formaldeído também pode desencadear o aparecimento da asma, como também, em casos muito raros, mas pode acontecer, também um câncer de garganta, né? O senhor tem uma experiência pessoal, né, ligada a essa questão das plantas, de substâncias tóxicas? Poderia nos falar dessa experiência pessoal? Tem. Foi muito curioso. Eu tenho uma sala no centro de Florianópolis e essa sala já estava sendo usada há muitos anos e precisava de uma reforma geral. As portas já estavam comidas pelo cupim, as paredes precisavam ser pintadas e precisavam ser feitos alguns trabalhos em prateleiras e coisa de madeira. Então, contratamos os profissionais que resolviam esse problema e eles, então, substituíram as portas, pintaram as paredes, naquela época com uma tinta acrílica dessas bem fedorentas, e também pintaram as portas, né? E as outras coisas com verniz e outras substâncias. E então isso fedia muito. E no fim da tarde ameaçou uma trovoada forte. E eu então fechei as janelas e coloquei lá dentro uma planta de filodendro, uma planta de crisântemo e mais 2 outras plantas que eu não me lembro. E fui embora. E quando cheguei em casa, me dei conta que tinha esquecido 2 documentos em cima da mesa dessa sala que eu precisaria no fim de semana. Então, sábado, lá por umas 10h30, 11 horas, eu fui lá para pegar aqueles papéis. E quando cheguei lá, abri a porta, já tapei o nariz no temor de inalar muito dessas substâncias tóxicas. E, para minha total surpresa, não tinha cheiro. As plantas, durante a noite, conseguiram absorver essa quantidade bastante significativa de substâncias tóxicas e eu cheguei lá sem ter maiores problemas. E até na segunda-feira, quando passei novamente a ocupar a sala, todo aquele fedor já tinha desaparecido. E então eu deixei as plantas lá durante bastante tempo para ver como é que elas se comportavam, e elas continuaram vivinhas, bonitinhas, né, durante muito tempo. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos em seguida falando sobre curiosidades e descobertas da radiestesia ligadas à NASA. Side.
Estamos de volta falando sobre radiestesia e algumas curiosidades e descobertas relacionadas à NASA e à radiestesia. Lembrando que para ter acesso em tempo real ao programa Ideias em Movimento, entre em www.tvfloripa.org.br e para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programa ideiasemmovimento@gmail.com. Professor Helge, a próxima substância tóxica que foi pesquisada junto às plantas foi o benzeno. O que o senhor tem a nos dizer sobre o benzeno? Bom, o benzeno é conhecido por sua estrutura química, né? Que é um hexágono, né? Que se fecha, e ele tem uma característica também bastante tóxica, né? Ele está presente na fumaça do cigarro, na gasolina. Por isso, quem vai abastecer um tanque de gasolina deve evitar inalar muito esse cheiro. Inclusive, nos países mais adiantados, normalmente quem se atende é o próprio cliente, né? Para que o pessoal que trabalha nos postos não seja tão exposto, né? É um dos motivos pelos quais se evita essa presença. Fibras sintéticas também geralmente contêm benzeno, plásticos, tintas para pintar, né? Tintas a óleo, óleos, detergentes, borracha, todos eles têm uma presença significativa de benzeno, né? E que males o benzeno pode trazer para o ser humano? Bom, o benzeno, a primeira coisa que ele produz é irritação na pele e nos olhos, né? Não precisa nem tocar, né? O benzeno, estando presente no ambiente, pode irritar as pessoas mais sensíveis na pele e nos olhos. Quem inala o benzeno pode ter dores de cabeça, bastante significativos, desde que seja sensível. Da mesma forma, também pode ocorrer uma perda de apetite, né, que é muito frequente, porque ataca o fígado e ataca os filtros do corpo humano, né? Também sonolência é um outro fenômeno que pode ocorrer com benzeno. E em casos mais graves, com grandes exposições, e as pessoas que já têm uma sensibilidade para esse fenômeno, podem ocorrer enfermidades do sangue, inclusive a leucemia. O senhor também nos trouxe algumas imagens de plantas que foram usadas, então, para desintoxicar ou para eliminar esse cheiro de benzeno dos ambientes. Vamos dar uma olhadinha nelas? Exatamente. A primeira delas é a era inglesa. É uma planta que cresce nos muros e que se usa para enfeite. Ela tem uma grande capacidade de metabolizar o benzeno. Novamente, voltamos com o crisântemo. O crisântemo também tem essa característica e ele sobrevive perfeitamente ao uso do benzeno, né, à exposição ao benzeno, e consegue metabolizá-lo. Outra planta é a gébera, né, que é uma planta, são tudo plantas bonitas, né? Temos aqui um exemplar, existem outras formas de gébera e outras formas também de crisântemo, mas não podemos apresentar todas, então mostramos esses dois exemplares. E também o lírio. O lírio também tem grande capacidade de absorver o benzeno, como a margarida, né? A margarida é uma planta muito comum, né? E é uma planta muito bonita, né? Em diversas cores, com diversas tonalidades, diversas características, maiores, menores e assim por diante. Essas plantas, então, elas são colocadas no ambiente e elas, na verdade, vão reduzir os efeitos tóxicos dessa substância. Bom, elas absorvem as substâncias tóxicas, né? E as metabolizam dentro do seu próprio organismo, né? Então, por exemplo, se tiver uma alta exposição ao benzeno, com o uso dessas plantas, você consegue reduzir esses efeitos. E uma das coisas curiosas às quais eu me queria referir é que os aeroportos na China estão cheios de plantas, de flores, de coisas, são muito bonitos, a maioria deles é extremamente bonita e tem muitos desses tipos de planta justamente para absorver as toxinas e enfeitar o ambiente, né? A próxima substância tóxica é o tricloroetileno.
É isso? É isso O nome mesmo. já é meio estranho, né? Ele já começa complicado pelo nome, né? Ele se chama tricloroetileno, né? E ele está presente em tintas, lacas, adesivos e vernizes, principalmente, né? Que também foram utilizados nas naves americanas. Então, esse produto, ele produz efeitos bastante graves, né? Inclusive, o mais grave deles é o câncer no fígado, porque o fígado tem muita dificuldade de limpar o organismo dessa substância tóxica e isso acaba produzindo mutações nas células e instalando o câncer. Quais as plantas que ajudam a eliminar ou a reduzir os efeitos do tricloroetileno? Nessas pesquisas todas, sempre se procurou, à medida que se foi encontrando plantas mais resistentes, se procurou manter mais ou menos as mesmas plantas para evitar que, de repente, se tivesse que ter uma quantidade enorme de plantas. Um jardim dentro Um jardim da sala. dentro da sala, dentro dos lugares, né? Então, também no caso do tricloroetileno, uma das plantas é o crisântemo, que nós estamos vendo aí, né? A gérbera, que também são todas plantas bonitas, né? Esteticamente são muito interessantes. E também, novamente, o lírio e a açucena. Essas plantas são as mais utilizadas para essa desintoxicação. Então, se você quiser ter a sua casa menos invadida por essas substâncias tóxicas, você seguramente, usando essas plantas em alguns locais de sua casa, terá um ambiente bem mais saudável. Próximo assunto é o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Onde pode ser encontrado o eletromagnetismo? Que mal esse eletromagnetismo pode trazer para as pessoas? Bom, eu já disse num programa anterior que na Europa hoje já existem clínicas para tratar pessoas que foram atingidas pelo eletromagnetismo. E isto é um fato que está cada vez mais presente na nossa vida e hoje nós estamos sendo bombardeados por questões eletromagnéticas de todos os lados e de todas as formas. E assim, só para citar alguns, isto evidentemente não esgota o assunto, nós temos as redes de alta tensão, aquelas redes que você observa em torres grandes, assim que passam pelos lugares, e que a União Europeia recomendou que elas ficassem 400 metros afastadas de qualquer residência ou de qualquer local ocupado por pessoas. Aqui a gente vê redes de alta tensão passando por cima das casas, o que produz efeitos extremamente perniciosos. Nós também temos as redes de média tensão, né? Se você andar na rua e olhar, você vai ver um poste e os isoladores onde os fios são presos, eles, quando eles estão na vertical, né? Um em cima, depois mais um, depois mais um, depois mais um, e os fios passam ali, normalmente isto aí é uma rede de 220 volts aqui no nosso estado. E em cima, de forma horizontal, geralmente tem 3 isoladores que passam então as redes de média tensão e que também são prejudiciais porque mexem com a nossa circulação sanguínea, se nós estivermos muito perto, mexe com os hormônios, mexe com uma porção de coisas do nosso organismo. E cada país tem a sua legislação a respeito, uns com uma legislação mais severa, principalmente na antiga União Soviética, hoje Rússia, e nos países árabes, onde as exigências são quase 1000 vezes mais fortes do que nos Estados Unidos ou em outros países, onde se abusa realmente do eletromagnetismo, né? Eu queria ainda chamar a atenção para transformadores. Às vezes você tem um transformador ao lado da cama, um rádio-relógio e televisores, fornos de micro-ondas, cargas eletromagnéticas em geral. Então, tudo isso, quando nós estivermos muito expostos,
isso acaba nos prejudicando. E sempre que possível é conveniente evitá-los. Por exemplo, uma rede de média tensão, que tem 13.800 kV. Esta rede, o recomendável é que você, se tiver uma cama ou coisa assim, o recomendável é que você fique mais ou menos uns 13 metros e 80 centímetros ou 14 metros afastado, né? Que é uma distância já bastante segura. Agora, tem lugares em que as pessoas dormem em locais onde a rede passa do lado, né? Então, existem formas de se reduzir esses efeitos, mas de qualquer forma, as pessoas mais sensíveis sofrem muito com isso. E identificou-se também uma planta que auxilia nesse equilíbrio quando existe uma influência eletromagnética no ambiente? Pois é, aí aconteceu um fato curioso. Esse eletromagnetismo muito intenso normalmente mexe com o sistema nervoso, deixa as pessoas mais ansiosas e os outros fenômenos que eu já citei, né? Distúrbios na circulação, distúrbios glandulares e assim por diante. Aí se descobriu que um cactus, que é conhecido como Cactus cereus peruvianus, esse é o nome científico, mas como ele não é lá muito bonito, então também é conhecido como cacto monstruoso ou então como cactus tenebroso, né? Esse cactus tem a capacidade de reduzir de maneira não tão significativa, mas de alguma forma a poluição eletromagnética. Eu tive uma experiência pessoal. Então, numa determinada data, eu resolvi fazer a experiência comigo. E coloquei esse cactus ao lado do computador e uma série de aparelhos eletromagnéticos que estavam naquele local. E, efetivamente, houve uma melhora, só que o cactus não sobreviveu por muito tempo, ele veio a falecer logo em seguida. Então, ele ajuda a absorver essa questão eletromagnética, mas ele também pode ser prejudicado com o passar do tempo. Exatamente. Bom, professor Helg, nós vamos encerrar nosso programa por hoje aqui, né? Temos muito assunto ainda para trazer. Obrigada. E nós voltaremos a falar sobre radiestesia e algumas curiosidades. Lembrando que para ter acesso a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br e para enviar suas dúvidas e sugestões, programa ideiasemmovimento@gmail.com. Lembrando que estamos aqui no canal 4 da NET, TV Floripa, todas as quartas das 20h30 às 21h. Até mais!